Oi gente, hoje eu tô aqui no Magic Kingdom para falar para vocês um pouquinho como é que funciona um roteiro do parque com crianças. Muitas pessoas pensam que o Magic Kingdom, por ser o parque mais mágico da Disney, por ser o parque que tem muitas atrações que não tem restrição de altura, é um parque perfeito para crianças de todas as idades. Mas será que é bem assim? Será que as crianças vão gostar de todas as atrações que tem aqui no parque? Será que elas vão se sentir confortáveis em todas elas? É isso que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui nesse vídeo. Bom, antes de falar sobre um roteiro aqui com crianças, é preciso ter algumas informações. Então, a primeira delas, quando a gente fala sobre restrição de altura, a gente não está falando que a atração não tem restrição de altura, significa que ela é adequada para criança. Não, não ter restrição de altura significa que aquela determinada atração, ela tem uma segurança para pessoas de qualquer altura, que o brinquedo é seguro. Mas aí entre a gente falar de não ter restrição de altura e a gente falar que a criança vai gostar de determinada atração, tem uma diferença bem grande. Por que eu estou falando isso? Algumas atrações, elas se passam no escuro, algumas atrações são muito barulhentas e nem todas as crianças gostam desse estilo. Eu vou falar mais pra frente sobre as atrações, quais são elas que têm esse estilo assim, que pode ser que não agrade todas as crianças, tá? Outra coisa, vindo com criança, no parque, na entrada do parque, tem o Baby Care Center. Então, assim, é um lugar onde você pode esquentar a comida para as crianças, fazer troca de fralda, amamentar. Então, logo que você entrar no parque, já vê direitinho aonde é esse lugar, para se tiver ali, né, uma hora que você estiver no parque e precisar ali, já saber aonde é. E tem também o lugar de primeiros socorros, né? Isso daí, na verdade, é um lugar que não só quando a gente está com criança, mas para todo mundo, todas as idades, é importante saber aonde fica. Uma coisa que muitas pessoas querem saber, vindo com crianças, qual é o melhor horário para chegar aqui no parque? Eu sempre gosto de falar que quanto mais cedo chegar no parque, muito melhor, porque ele está muito mais vazio. E isso não é diferente se você estiver vindo com crianças. Sei que às vezes é mais difícil, né? As crianças às vezes não querem acordar. Tem criança que acorda muito cedo, mas às vezes tem criança que é mais difícil de acordar. Mas eu acho que fazer ali um equilíbrio, se você conseguir chegar cedo, principalmente se estiver vindo em épocas muito quentes, porque de manhãzinha é mais fresco, as atrações estão mais vazias, então é mais fácil ali de você fazer essa movimentação no parque, conseguir aproveitar um pouquinho, não só as atrações, mas o próprio ambiente. Então é cedinho, ó, essa área aqui atrás está vazia, tranquila, então de repente comprar um lanchinho, sentar aqui nesse gramado e fazer um piquenique, como se fosse um piquenique, um café da manhã ali nesse gramado, então é bem gostoso, tá? Então o horário sempre, vindo com criança ou não criança, acho que vocês já devem até visto, para quem já assistiu o meu roteiro do Magic Kingdom que tem aqui no canal, e eu falo a mesma coisa, chegar cedo sempre, gente. Bom, se você está aí planejando o roteiro, uma coisa que é importante você já saber antes de chegar aqui no parque é sobre as Lightning Lane. Lightning Lane são as filas rápidas que tem nos parques da Disney. Quem quiser mais informações sobre o assunto, vou deixar o link do post aqui na descrição. Mas é importante você já saber como é que ela funciona. Por quê? Porque a contratação, porque elas são filas pagas. E para você estar contratando, você pode fazer isso de forma antecipada. Então, assim, saber como funciona a Lightning Lane, se ela vai ser importante para o seu grupo de viagem. Então, assim, você está vindo com criança, talvez contratar a Lightning Lane seja, assim, uma boa opção, para não ficar muito tempo em fila, para fazer um parque mais leve, um parque mais tranquilo. Mas o mais importante é você saber o que são as Lightning Lanes e como elas funcionam. É tudo pelo aplicativo da Disney. Então, assim, você já mexer ali no aplicativo antes de estar aqui no parque, para você, porque assim, se você chegar aqui no parque, para você começar a entender como é que funciona a Lightning Lane e pensar se você vai contratar ou não, você vai estar perdendo tempo do parque e perdendo tempo ali, até como ela pode ser contratada antes. Então, se você contratar aqui no dia do parque, você também vai perder agendamentos importantes de atrações. Então, assim, verifique antes de vir para o parque se você vai querer utilizar o recurso da Lightning Lane aqui no Magic Kingdom. Bom, aplicativo da Disney, gente, venham com ele instalado, aprenda a mexer nesse aplicativo antes de você estar aqui no parque. Como eu já falei da Lightning Lane, que é uma funcionalidade do aplicativo, e tem muitas outras funções que também são por ali. Então, assim, você pode
comprar nas lojinhas pelo aplicativo, você pode comprar refeição nas lanchonetes, algumas lanchonetes de serviço rápido, você pode comprar pelo aplicativo. Então assim, te poupa tempo de fila. Imagina, ainda porque você está com criança, né? Para ficar ali parado em fila para pagar, a loja às vezes é cheia, ou então na hora que você vai almoçar, os restaurantes cheios. Então assim, você verificar ali, aprender como são essas funcionalidades. Também vou deixar aqui na descrição um link que ensina todas essas funcionalidades do aplicativo da Disney. Então assim, instale antes, aprende ali a mexer. E uma funcionalidade excelente que o aplicativo tem é te mostrar quais são os melhores tempos de fila ao longo do dia aqui no parque. Você consegue ver a atração tal, o melhor horário é de manhã ou o melhor horário é à noite. Eles utilizam dados estatísticos e disponibilizam isso pelo aplicativo para vocês poderem estar verificando, se informarem e conseguirem ali meio que planejar o seu dia aqui dentro. Bom, algumas informações também que são muito importantes no dia da sua visita é você saber que horas o parque abre, que horas o parque fecha e os shows que acontecem aqui. Tudo isso você pode verificar pelo site da Disney e pelo aplicativo também. Por que eu tô falando isso? O Magic Kingdom, às vezes acontecem eventos especiais aqui, então eventos especiais de Natal, eventos especiais de Halloween, e nesses dias o parque fecha mais cedo e nesses dias não acontece o tradicional show de fogos. Para estar participando tanto da festa de Halloween quanto da festa de Natal, você precisa de um ingresso separado. No dia que acontece essas festividades, o parque ele fecha mais cedo, e aí se você não tiver o ingresso, você vai ter que ir embora. Então assim, se você tem só um dia de parque, você quer aproveitar assim daquela maneira mais tranquila, tá ali com as suas crianças, né, com a criança, não quer fazer nada assim que para você ter que ir embora muito rápido, quer fazer uma coisa tranquila, aproveitar o dia inteiro de parque, mas de uma maneira tranquila. Então, e quer assistir o show de fogos, então se informe antecipadamente se não vai estar tendo nenhum desses eventos. Em janeiro é muito comum aqui, um dia, geralmente é no final do mês de janeiro, que o parque ele fecha mais cedo, fecha acho que é 4 ou 4h30, não lembro bem ao certo, porque tem um evento privado aqui. Bom, vindo com criança pequena, usar o carrinho vai ser importante. A criança vai poder descansar, a criança vai poder dormir um pouquinho, os parques você anda muito, aqui o Magic Kingdom são várias áreas, às vezes você acaba mudando de área várias vezes ao longo do dia para ir para uma atração, para outra atração. Então o carrinho, principalmente para as crianças bem pequenininhas, vai ser importante. Carrinho tem várias possibilidades, tem pessoas que gostam de trazer o próprio carrinho, tem pessoas que alugam o carrinho do parque, mas eu já adianto que o carrinho do parque é muito desconfortável, assim, eu acho que ele é melhor para crianças maiores que só vão sentar ali um pouquinho para descansar, porque ele não é aquele carrinho que vai reclinar, que dá para a criança dormir, é bem desconfortável e também ele sai um pouco mais caro do que se você tiver ou com seu próprio carrinho ou se você comprar um carrinho no supermercado. Às vezes tem uns carrinhos que são mais baratos, você pode dar uma pesquisada aí. Bom, mas eu vou falar das atrações que eu acho que são imperdíveis para as crianças pequenas. As que tiverem restrição de altura eu vou colocar aqui na tela para vocês. Então vamos lá. A Adventureland vai ser importante para vocês avaliarem antes, porque o que acontece? Aqui tem a atração do Piratas do Caribe, que é uma atração que não tem restrição de altura, só que ela é uma atração que se passa no escuro, que tem barulhos de tiros de canhão. E então, de repente, não é toda criança que vai se sentir confortável com esse estilo de atração. A outra que tem na área que é bem concorrida é a Jungle Cruise. É uma atração mais tranquila, porque ela também não tem restrição de altura, então ela se passa um barco que vai fazendo uma simulação ali como se fosse uma selva, então tem animais artificiais, então essa talvez as crianças gostem. E também tem a atração do carpete do Aladdin, que é perfeita para criança pequena. A área Frontierland atualmente está com a atração da Tiana's Bayou Adventure, que é uma atração recém-inaugurada, porque ela sofreu toda uma modificação. Ela tem sim, ela era a antiga Splash Mountain e agora ela tem a temática da Tiana. Ela tem uma restrição de altura, vou colocar aqui para vocês, mas é uma atração bem bonitinha, muito com a história ali do filme da Princesa e o Sapo. Até é indicado que assistam o filme antes, porque a atração é
meio que uma continuação ali da história do filme, mas ela tem uma queda no final, tá? Então assim, tem a restrição de altura e tem uma queda no final. Então quem não gosta assim, né, de sentir essa decidona, então não é recomendado, mas o percurso inteiro dela é muito bonitinho. A outra atração que tem na área é a Big Thunder Mountain, mas no momento que eu tô gravando esse vídeo ela tá fechada para reforma, partindo para Liberty Square. Ali tem uma atração muito tradicional aqui no parque, que é a famosa mansão mal assombrada. Apesar dela não ter restrição de altura, apesar dela ter uma proposta ali com os fantasmas serem engraçadinhos, ela não tem a intenção de ser algo assustadora, mas pode ser que nem todas as crianças gostem, porque ela se passa no escuro, tem os fantasmas. Então assim, por isso que eu sempre falo, você vai entender ali, a criança que está viajando com você vai entender o gosto dela. Tem criança que não liga em atração no escuro, que nem meus filhos desde muito pequenininhos sempre foram nessa atração e sempre gostaram, mas tem criança que não gosta de ficar no escuro, não fica confortável, e aí é o que eu sempre falo, você não vai colocar a criança numa atração que ela não vai ficar confortável, né? Aí ao invés de você criar memórias maravilhosas de uma viagem, você vai criar memórias que podem até traumatizar. Aqui no parque, as duas atrações que eu vejo como assim, que tem mais obstáculos, vamos dizer assim, para agradar as crianças, é a mansão e a do Piratas do Caribe. E as duas não têm restrição de altura, mas tem essa proposta que eu falei, tá ali no escuro, a Piratas do Caribe tem os barulhos do canhão, então avaliem muito bem as preferências das crianças. A Fantasyland é a área que tem o maior número de atrações sem restrição de altura e atrações que agradam mais as crianças. Então, começando ali, a Peter Pan. Peter Pan é uma atração que ela passa um pouquinho no escuro, então se você tiver com uma criança que não gosta nada de escuro, então avalie, mas ela não tem restrição de altura, você vai num barquinho ali, ela vai sobrevoando a história de Peter Pan, mas como eu falei, ela tá no escuro, não tem sons assustadores, mas ela tá no escuro, então avalie. A It's Small World é uma atração muito clássica aqui do parque, que tem lá os bonequinhos cantando, que vai passando por vários países, que tem como principal objetivo a paz mundial. É uma atração que demora uns 10 minutos, mais ou menos, mas ela é bem tranquila, tanto ali no barquinho. Ela é muito colorida, então as crianças costumam gostar, então eles estão ali cantando, eu acho que agrada super bem todas as crianças. A atração do Ursinho Pooh, que também não tem restrição de altura, que as crianças gostam bastante, aí ali do lado ainda você consegue tirar foto com o Pooh e a turminha deles. A atração dos Sete Anões, essa daí já é uma montanha-russa, ela tem, vou colocar a restrição aqui na tela. Ela não é uma atração que tem nada assustador, ela vai fazer um passeio ali pelas minas dos Sete Anões, então toca musiquinha, ela é colorida, mas ela sim, é uma montanha-russa, tem a restrição de altura, mas na parte que poderia assustar as crianças, eu não vejo nada que poderia assustá-las. É nessa área que você vai encontrar o carrossel, que é um brinquedo que agrada todo mundo. Você também consegue tirar foto com as princesas, numa área ali que fica separadinha para ela, então quem é muito fã de personagem, que gosta de tirar foto, que quer ter foto de recordação, então tirar ali com as princesas. Tem um teatro em 4D que vai contando, que passa por várias histórias clássicas da Disney, então é gostoso. As crianças elas ficam ali com óculos tentando pegar as coisas que vão projetando ali, né? E então eles se divertem. Então assim, também é ótimo, que dá para sentar, descansar um pouquinho. É uma atração bem tranquila para estar fazendo. A Xícara, que é uma atração que, gente, eu não gosto desse tipo de atração, que dá uma giradinha eu já fico tonta. É ali na temática da Alice. As crianças gostam, tem criança que a minha filha de pequenininha sempre girou, ela não ficava tonta, tanto que eu nem ia com ela no brinquedo, gente, porque eu dar uma giradinha eu já fico tonta, e ela se divertia a beça com esse estilo de atração. Dentro da Fantasyland tem como se fosse uma pequena área, que é a Storybook Circus. Essa área é perfeita para as crianças pequenininhas, então assim, ela tem lá toda a temática do circo, né? Então lá tá a atração clássica aqui do Magic Kingdom, que é a atração do Dumbo, que segue a mesma proposta do Carpetes do Aladdin, que eu falei mais no início aqui. Então assim, você vai ali girando, senta, então criancinhas
amam essa atração, e dentro da fila, na parte interna, tem como se fosse um playground. Então, se você quiser sentar ali um pouquinho para descansar e deixar as crianças brincando, é uma proposta muito boa. Ali tem uma montanha-russa, que é a montanha-russa do Pateta. Ela tem uma restrição de altura, assim, também vou deixar aqui para vocês na tela, que é uma ótima maneira de iniciar as crianças que já têm tamanho em montanha-russa. Até para ver se, assim, como elas vão se sentir em uma montanha-russa. Ela é muito rapidinha em tempo, não em velocidade, que ela é bem suave, mas em tempo ela é bem curtinha, bem rapidinha. Então é uma ótima, e ela é ao ar livre, não tem nada assim que possa, né, assustar as crianças, e é uma ótima maneira de colocar ali as crianças para ver como eles se sentem em montanha-russa. No verão tem uma área ali que fica jogando água, então assim, as crianças, até sempre falo, traga uma troca de roupa para as crianças, porque aí eles se divertem ali naquela água que fica lá espirrando, aí depois troca a roupa e segue aqui o dia no parque. E tem uma loja bem grande, que é a coisa mais linda na temática de circo, que eu gosto muito de lá. Então assim, vende várias coisas doces, e tem vários itens da Disney também para vender, mas o que eu acho mais legal ali é a temática dela. Para mim é uma das lojas mais bonitas que tem nos parques, viu, gente? E também ali, quem quer tirar foto com o Pato Donald, o Pateta, a Margarida e a Minnie na temática de circo, também é possível. Eles estão nessa área, inclusive é uma área que não é muito concorrida, ela não fica com tempo de filas muito longos, então até não é muito cansativo, né? Dá para aproveitar e as crianças terem uma excelente lembrancinha. A Tomorrowland já é uma área que mistura um pouquinho ali, ter restrições de altura para crianças um pouco maiores, com atrações que eu não sei se vai fazer o estilo de todas as crianças. Então lá tem a super atração Tron, que é uma atração muito bonita, mas ela é uma atração veloz, que tem uma restrição de altura alta, então eu acho que ali só as crianças maiorzinhas que vão aproveitar mesmo. A atração é Space Mountain, é uma montanha-russa com restrição de altura também, e ela se passa inteirinha no escuro. Ela não dá looping, ela tem algumas curvas mais fortes, mas ela se passa inteirinha no escuro, então avalie, né, se as crianças vão gostar disso, porque às vezes, né, mesmo tendo altura para ir, não gosta do estilo de atração. A atração do Buzz Lightyear, ela é bem divertida, é uma atração onde você vai ali com laser, você tem que ir acertando os alvos, você vai pontuando, então as crianças se divertem, bem coloridinha, tem um momento ou outro que fica um pouco mais escura, mas em geral ela é bem colorida, e tem essa temática do Buzz que as crianças gostam bastante. Bom, gente, uma coisa que eu acho muito interessante é colocar no roteiro do Magic Kingdom, principalmente para quem optar por fazer um dia mais leve, sabe? Colocar poucas atrações, deixar as crianças aproveitarem mesmo de uma forma mais tranquila, é colocar um restaurante com personagens. Aqui no Magic Kingdom tem o Cinderella's Royal Table, que é o restaurante que é dentro do castelo, que é extremamente concorrido, porque é dentro do castelo, né? Tem várias princesas, ele é até um restaurante que quando você faz a reserva você já efetua o pagamento, e é bem difícil de conseguir. Então, assim, quem conseguir se programar antes, estiver ali insistindo no aplicativo da Disney, de repente conseguir uma vaga, vai ser maravilhoso. Mas tem outras opções também. Tem o Crystal Palace, que é um restaurante com a turma do Ursinho Pooh, que é um serviço, ele oferece serviço de buffet, tem assim um cardápio bom, com uma temática de personagens boas, principalmente para crianças pequenas, mas todo mundo aproveita. E outro restaurante com personagem que tem aqui, mas eu não recomendo muito, porque eu acho que assim, é o Be Your Guest. Eu acho que ele só tem um encontro dentro do castelo da fera, e você não tem um encontro com a Bela, é só um encontro com a fera. Eu acho que pode ser até meio frustrante. Eu acho que você vai pagar um valor mais alto, porque os restaurantes com personagens, eles têm um valor mais elevado, e aí você vai encontrar só com a fera, então eu não acho muito legal, a não ser que alguém seja muito fã desse personagem, aí coloca no roteiro. Em termos de concorrência, como eu falei, o Cinderella's Royal Table é bem difícil de conseguir horário, o The Crystal Palace e o Be Your Guest são restaurantes mais tranquilos, tem maior disponibilidade no aplicativo.
Eu falei um pouco das atrações que eu acho que vão ser mais legais para as crianças fazerem aqui no Magic Kingdom. Eu coloquei as observações daquelas que podem ser que não sejam tão boas, né, dependendo do estilo de cada um. O próximo roteiro que eu vou colocar aqui no canal com crianças é do Epcot, então se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para estar podendo ver, receber a notificação do vídeo do Epcot com crianças. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like e até um próximo vídeo. Tchau!